E aí galera, tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Thales Silva e nesse vídeo aqui eu quero conversar um pouco com vocês sobre seu chamado, seu ministério. Eu tenho certeza que você está vendo esse vídeo, provavelmente você já se perguntou por que eu nasci, qual que é o meu chamado, qual que é o meu ministério, qual que é o meu propósito aqui na Terra. Eu quero já preparar o seu coração e te lembrar, você não é NPC, você não é um figurante, mas Deus tem algo exclusivo para você. Você tem um propósito especial e específico aqui na Terra e é sobre isso que nós falaremos nesse vídeo de hoje. Show de bola! Agora, para a gente entender um pouco mais sobre o que Deus tem para as nossas vidas, é importante entendermos três termos iniciais: chamado, propósito e ministério. Pejorativamente, nós comumente usamos esses termos como se tivesse a mesma finalidade, mas é importante entendermos que eles têm funções específicas. Entenda, propósito se refere a algo exclusivo e individual de cada ser. Deus tem um propósito, fala da sua missão. Então, propósito fala a respeito da sua missão exclusiva e específica aqui na Terra. Agora, o seu chamado engloba um todo. Nós podemos usar Mateus 28 como exemplo para o chamado, a grande comissão. Somos chamados para sermos discípulos, formarmos discípulos, ensinar esses discípulos e fazermos mais discípulos e batizar esses discípulos aí. Agora, o outro termo que nós precisamos entender é ministério. E ministério fala a respeito da forma que nós operaremos dentro do nosso propósito e chamado. Agora tem três perguntas que eu e você precisamos nos fazer para entendermos qual é a nossa missão aqui na Terra. E a primeira pergunta é: Deus tem para mim um chamado, propósito e ministério? Meu querido, você está aqui nessa Terra respirando? A resposta é sim. Deus tem um propósito, um chamado e um ministério para a sua vida. A segunda pergunta que você precisa se fazer é: como descobrir então meu chamado, propósito e ministério? Para te ajudar com isso, eu quero que você reflita em todas as profecias julgadas que você recebeu. Todas as vezes que alguém colocou a mão sobre você e fez uma declaração: você vai ser um pregador, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. A palavra diz que as profecias precisam passar pelo crivo bíblico, elas precisam serem julgadas. E se elas estiverem enquadradas biblicamente, aí ela foi aprovada. Então, se você tem profecias aí consigo julgadas, você já tem um forte indicativo do que Deus tem para a sua vida. Agora, uma outra forma de você descobrir o seu chamado e o seu ministério é: o que te traz indignação, o que te deixa revoltado, o que te incomoda muito. Isso tem um forte indício indicativo do seu chamado e do seu ministério. Então, tudo que te traz indignação e revolta é um forte indicativo a respeito do que Deus tem para você. Lembre-se, se não te incomoda, talvez não é um indicativo do que Deus tem para você. E uma outra forma de você descobrir o que Deus tem para você é experimentando. Então, esteja disponível. Se alguém te chamar para recolher copinhos, para fazer uma visita, para ler um texto, para ajudar alguém, para mandar mensagem para alguém, faça. Você vai descobrir o seu chamado e a sua missão exercitando, se movimentando. Talvez visitar alguém não faça parte do que Deus tem para você no macro, mas talvez seja uma ponte que vai te levar para o seu chamado, missão e propósito na sua vida. Agora eu quero que você entenda que Deus tem um propósito, um chamado e um ministério para você. Eu quero que você se lembre da história que está relatada na Bíblia em Gênesis 37 ao capítulo 50, que nos conta a história de um homem chamado José. Deus, por meio de sonhos, já havia declarado a sua vontade. Talvez da mesma forma você recebeu alguma profecia, uma direção de Deus. Com José não foi diferente. Mas olha que curioso, José não discerniu de imediato. E às vezes com a gente é assim, Deus fala que a gente vai ser algo, mas no presente parece que não vai se encaixar. José passou por um momento de turbulência, de dificuldades, e no final de tudo, anos e anos depois, estava ele naquela posição
que Deus havia o declarado. Mas José, ele estava disponível. Qualquer lugar que ele estava, ele desenvolvia o que Deus tinha para ele. E ele estava bem posicionado e viveu o chamado, ministério e propósito que Deus tinha para a vida dele. Da mesma forma, apenas inicialmente esteja disponível. Não seja aquela pessoa que foge de responsabilidade, que foge de compromisso. Apenas esteja disponível, que Deus aos poucos vai revelando e trazendo clareza acerca do que Ele tem para minha e para sua vida. Deus te abençoe.